Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da nossa mãe, bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é sábado, dia 24 de julho de 2021, celebramos o sábado da 16ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos do 3 ao 8. A primeira leitura de hoje nos mostra a aliança que Deus faz com o povo após ter lhe dado os 10 mandamentos. Moisés ouviu o que Deus tinha a dizer e depois repetiu para o povo. O povo ouviu Moisés e respondeu: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Foi então selado o pacto, a aliança com Deus, mediante um ritual próprio das celebrações de compromisso do povo hebreu. Depois de oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor, Moisés escreve os mandamentos em tábuas para que não sejam esquecidos. E o povo reafirma então o compromisso repetindo: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Obedecer a Deus é um critério fundamental para seguir nos seus caminhos e ter dele a proteção. Moisés asperge o povo com o sangue do novilho imolado e concretiza a aliança que o Senhor fez com eles. Mais tarde, no Novo Testamento, veremos o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo, que dá a sua vida por nós, e fazemos memória disso a cada Eucaristia. Nosso salmo responsorial é o Salmo 49. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Rezemos juntos. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu tempo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, fica evidente neste evangelho que acabamos de ouvir que os discípulos do reino, que são enviados em missão, não podem se iludir, pensando que são os únicos a semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Esta palavra de Deus encontra sérios concorrentes com os quais eles não podem compactuar, por suas propostas não se encaixam. Não existe um acordo possível. Muitas vezes são pregações contrárias àquilo que Jesus ensina, que distorcem a mensagem do Evangelho. Vemos, portanto, que a boa e a má semente são semeadas no mesmo terreno. Ao brotarem e crescerem, aparentemente se assemelham, são muito parecidas. É preciso então ter paciência e suportar a convivência de ambas.
porque então virá o tempo em que a diferença entre elas será mais perceptível. Aí então a separação poderá ser feita. Portanto, é na hora da colheita que se identifica o que é trigo e o que é o joio. Assim também acontece conosco. É por nossas obras que revelamos quem somos. A revelação deste aspecto do reino que nós vemos no Evangelho de hoje tinha uma aplicação prática para os discípulos do reino, para aqueles aos quais Jesus estava falando, mas também para nós hoje. Havia entre eles uma insatisfação pelo fato de a comunidade ser formada por gente de boa vontade, desejosa de ser fiel ao reino anunciado por Jesus, e por quem não se deixava transformar por esse reino. Instintivamente vinha no coração dos discípulos o desejo de expulsar da comunidade esta segunda classe de gente, ou seja, daqueles que não se deixavam transformar pelo reino. Parecia para eles ser o joio em meio ao trigo semeado por Jesus. A parábola então mostra que ao fazer a separação eles poderiam se enganar, porque muitos que pareciam ser joio, no fundo, poderiam ser trigo e vice-versa. Isso nos ensina que cabe somente a Jesus, na condição de juiz da humanidade, determinar quem era quem, pois o julgamento humano pode muitas vezes ser falho. Meus caros, esta realidade apresentada no Evangelho não é muito diferente da realidade que vivenciamos ainda hoje em nossas comunidades. Com certeza existe muito joio plantado no meio do trigo, ou seja, há muitas pessoas que não estão dispostas a ajudar na construção do reino de Deus. Às vezes, até mesmo lutam contra esse propósito. E por outro lado, há pessoas comprometidas e dispostas a doar toda a sua vida por Jesus. Entretanto, mesmo diante desta realidade, não cabe a nós julgarmos quem, neste contexto, é trigo ou joio, porque isso cabe somente ao Senhor. A nós cabe lutarmos a cada dia para sermos pessoas melhores, que estão dispostas a colaborar com a construção do reino. Portanto, peçamos ao Senhor hoje que o nosso compromisso com Deus nos conduza sempre para a prática de boas ações, pois assim seremos fiéis à aliança que Deus fez conosco, aliança essa que nos recorda a primeira leitura de hoje. Seremos também trigos na colheita do Senhor. Que o nosso compromisso seja então o de arrancar tudo o que for joio da nossa vida e configurar a nossa vida cada vez mais à vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.